Olá pessoal, eu não poderia me sentir mais grato e feliz por estar participando desse projeto da Expressão TV, um programa de saúde, voltado para a saúde, para levar para as pessoas, compartilhar com as pessoas ideias, concepções sobre saúde. Com muita alegria, o meu nome é Neto Pinhataro, eu sou dentista de formação, dentista clínico, e sempre gostei da área de saúde integrativa também. E hoje nós vamos começar esse projeto, começar essas entrevistas com nossa amiga Sônia Rossi Avelar, nossa amiga de longa data, não poderia ter uma pessoa de mais afinidade para nós começarmos esse trabalho maravilhoso. E então, vamos começar, Sônia? Vamos começar. Muito bem, gostaria que você se apresentasse para as pessoas, dissesse basicamente o que seria o seu trabalho, a base da sua formação e o que te levou a buscar o trabalho que você hoje compartilha com a cidade de Araras. Bom, sou farmacêutica de formação, formei aqui na Uniararas, primeira turma de farmácia e bioquímica, e foi na faculdade que eu descobri a homeopatia, né? Trabalho com homeopatia há 34 anos e foi na homeopatia que eu descobri, e já a gente percebe, né, que quando você já tem aquela coisa, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer quando você está na faculdade, no terceiro ano eu conheci um professor que me introduziu à homeopatia. E foi aí que eu comecei a me interessar, a estudar. Ele mesmo acabou arrumando para mim alguns estágios em farmácias em São Paulo de homeopatia, onde tinham grupos de estudo. E eu fui me interessando cada vez mais por esse Sua turma tinha quantos alunos? 60 alunos. E você estava dizendo para mim que desses 60 alunos você foi praticamente a única que se interessou por esse tema, né? Nessa primeira turma eu fui a única, até uma amiga aqui de Araras acabou fazendo também junto o curso de pós-graduação em homeopatia para me acompanhar. Hoje ela tem farmácia, drogaria, né? Elas já tinham, mas na época foi só. Mas foi muito assim, esse professor, quando ele falava sobre as doenças, que ele era da disciplina de patologia, ele acabava explicando de uma outra forma por conta de ser um médico homeopata. E como eu já estava meio insatisfeita, né, no terceiro ano, porque eu via o tratamento, os medicamentos, eu falava, meu Deus, mas não acho legal isso, não é por aí. Tá. Não... Você sentiu uma sintonia com o princípio, os princípios da homeopatia. Aí bateu a frequência ali, eu falei, nossa, é isso que eu penso, sempre pensei assim, né? Minha mãe nunca foi assim, a gente nunca foi tratado com medicamento. Em casa ela deixava a via natural de cura. Sim. Então, se você tinha uma faringite... Já tinha uma base familiar que te levou... se tinha uma faringite, só se você estava lá, não levantava mais do sofá, e ela ia pensar em levar a gente até um médico ou na farmácia mesmo, mas... então, com isso, eu fui acreditando que o nosso corpo, ele tem uma força dinâmica que é capaz de se curar. Que é um dos princípios da homeopatia. Da homeopatia, né? Exato. A força vital, a energia vital. Então, a força da natureza. Isso. Para mim, na época, foi uma coisa meio que óbvia, né? Eu falava, nossa, mas realmente é isso, né? E você poderia explicar também para as pessoas os princípios, né, da homeopatia, como que a homeopatia funciona, quais as diferenças básicas entre a homeopatia e a alopatia, e que te fizeram assim, ter essa afinidade, né, por esse tipo de trabalho, que hoje em dia é muito conhecido, mas imagina 34, 35 anos atrás, imagina a resistência que você deve ter tido no início do seu trabalho. Muita. A homeopatia é uma ciência médica, 2 séculos, né, mais de 2 séculos, criada por Samuel Hahnemann, um médico alemão,
cientista, né? Um cientista. O Hahnemann, a gente pode falar que ele realmente experimentou, né? Ele experimentou no homem são. E nele mesmo, mais de 70 na época. Ele iniciou com a quina, né? Ele usou a quina e sentiu os efeitos de como se tivesse intoxicado pela... Isso. Então, como ele experimentou a quina e viu que ela produzia num corpo são os sintomas da malária, né? Sim. Então, foi aí que ele começou a estudar aquela substância, diluir, depois dinamizar, que é o modo que nós preparamos o medicamento homeopático. E aí que ele preconizou todo o sistema, né, de cura da homeopatia, baseado na cura pelo semelhante, que uma substância, o que ela provoca em estado bruto, diluído e dinamizado, é o que ela vai curar. Quer dizer, né? que um dos princípios seria a similitude, cura pela semelhança, a outra pelo princípio do tratamento do omissão e a outra da dinamização, que é a grande questão dentro da homeopatia. A grande controvérsia está exatamente nessa dinamização, que quanto mais dinamizado, mais diluído, maior é o efeito, maior é a ativação fisiológica no corpo. Né? Isso, exato. Então, na época, o Hahnemann, né, há 220 anos atrás, foi muito... sofreu muito, né, porque... Foi muito combatido, né? Isso, tanto que ele da Alemanha foi para a França e aí foi mudando, foi tendo os discípulos, né? Tudo que é novo causa muita estranheza. Mas, no final da vida dele, ele morreu com 86 anos, para a época era coisa rara, né? Teve 11 filhos, alguns filhos morreram. Na época as pessoas viviam até 40, 50 anos. Isso. Estudou muito, né? E realmente o método científico dele, ele foi um dos primeiros, né? Ele foi um dos primeiros. Tanto que quando hoje a homeopatia sofre, né, muito preconceito, porque a homeopatia não é ciência, a homeopatia... Imagina, o Hahnemann foi um dos primeiros, né? E na homeopatia a gente não usa animal para fazer experimento. O experimento é feito no homem. Né? Então, por quê? Porque a gente tem que se saber, tem que observar os sintomas subjetivos também, né? Os mentais. Sim, e os animais não tem como transmitir. Não tem como você saber. Muito interessante. Então, a homeopatia só vai despertar, né, em nós a nossa força dinâmica, a nossa força vital curativa, que todos nós temos. Ótimo. Né? Então, muito bem. Depois, nós já estamos terminando esse bloco. Depois, no próximo bloco, a gente pode começar iniciando dizendo a sua história, como você começou aqui em Araras, como você se estabeleceu, as facilidades e dificuldades que você teve e todo esse tempo que você teve aqui em Araras de homeopatia, né? Que é a famosa farmácia Nova Era de homeopatia. Muito bem, muito legal. Muito bacana ver esses princípios sendo mantidos por tanto tempo, né? Porque o Hahnemann, quantos anos? Então, alguma coisa que não tivesse um certo princípio não sobreviveria todo esse tempo. 220 Como aconteceu com a anos. acupuntura, né? Mesma coisa. Quantos mil anos, Exatamente. Né? A acupuntura foi a mesma coisa. Quando eu comecei a estudar a acupuntura, era assim, poucos médicos fazendo o curso, muitas críticas, muitas dúvidas, e se a gente fosse esperar que há 30 anos atrás houvessem todos os padrões ouro de pesquisa, padrão A, duplo cego randomizado, eu teria largado a acupuntura há muito tempo. Né? No entanto, está aí cada dia mais se fortalecendo. Exato. Nós vamos então para um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Sônia Rossi Avelar para vocês.
Sofisticação, bom gosto e muita qualidade é o que oferece aos seus clientes a designer de interiores Fabiana Zanqueta, uma das mais conceituadas profissionais na atualidade. Além de imprimir toda a sua competência nos projetos, Fabiana tem um grande suporte da sua Zedecor Móveis, uma referência quando o assunto são móveis modernos e que acompanha as últimas tendências no setor há mais de 40 anos. Fabiana conta com uma equipe capacitada e treinada para atender com excelência os seus clientes, pois ela sabe que trabalhar com os sonhos, e isso ela leva muito a sério. Zedecor Móveis, a maior e mais completa loja de todo o estado de São Paulo. Rua Júlio Mesquita, 347, Centro, Araras. Telefone 1935510505 e WhatsApp 19971091781. Instagram, @Zedecor Shopping Móveis e www.zedecor.com.br. Atendimento digno, humano e com muita responsabilidade. Assim é a família Consone, que nasceu da paixão em acolher e prestar serviços funerários com qualidade, respeito e atenção com as pessoas que passam por este momento difícil. A Consone é referência em toda a região, pois investe constantemente na qualidade dos serviços e no bem-estar dos seus associados. O plano que combina com as necessidades da sua família está na Consone Assistência Familiar. Rua Gerolamo Gaino, número 33, Jardim Fátima, Araras. Telefone 3547-6100. Site www.consonefunerais.com.br. Bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco, entrevistando hoje a Sônia Rossi Avelar, da Farmácia Nova Era, nesse novo projeto da Expressão TV. Então, Sônia, compartilhe com a gente um pouco agora como que você se estabeleceu depois que você fez os estágios que você falou, se formou, né, na área da homeopatia. Como foi a estruturação da farmácia, o primeiro local que você montou, as dificuldades, compartilhe um pouco com a gente. Bom, logo que eu me formei, lógico que eu não fui já montar a farmácia, né? Eu quis ter uma experiência, né? Primeiro em outra farmácia para ver onde eu iria comprar as coisas. Sim, como eu aprendeu. Isso. Nisso eu consegui uma farmácia em Franca. Trabalhei por um ano lá, né? Que a dona, na época, deixou a farmácia na minha mão, falou, ó, tô indo para outra cidade, você fica com a farmácia. Foi uma experiência muito boa. Legal, na prática. Porque lá, ao contrário de Araras, infelizmente, na época já tinha 10 médicos homeopatas. Franca, uma cidade um centro assim, super grande. E lá, por ser próximo a Ribeirão, ter o curso de homeopatia, tinha muitos médicos homeopatas. E lá, nossa, eu fazia medicamento o dia todo. E era uma farmácia super pequena, né, mas só medicamento homeopático. Nossa, só fazia. Focado nisso. É bom, então, foi uma experiência foi uma experiência muito boa. Lá a gente tinha plantão, final de semana, todas as farmácias participavam. Porque o remédio homeopático também tem essa questão, né? A forma de ser preparado, a técnica correta, né? Que isso aí influi bastante também no resultado. Né? Sim, e lá, como tem, né, muitas fábricas, né, calçado, lá desde o funcionário até o dono, era muita gente que se tratava com homeopatia. Eu fiquei encantada com aquilo, porque o pessoal... Já tinha na cidade E até hoje, né? Sim. Eu fiquei sabendo, o número de farmácias lá é enorme. Certo. E com isso fiquei um ano e aí fui adquirindo as coisas para montar a farmácia aqui em Araras, né?
E logo que eu montei, tinha o Dr. Francisco, né? O Dr. Francisco agora parou de clinicar, mas ele já tinha a farmácia dele. Aí a gente conversou na época até para fazer uma parceria, né? E foi muito bom. Pena que aqui, você vê, a farmácia já vai fazer 34 anos esse ano, né? Desde que nós montamos a farmácia, poucos médicos homeopatas passaram por Araras, né? E faz uma diferença. Sim, claro. Porque você tendo mais médicos, né, mais pessoas vão ter acesso, vão conhecer, vão fazer um tratamento. Porque a homeopatia, você não pode fazer um tratamento assim, você vai lá na farmácia, por exemplo, tô com a garganta assim, assado, tô com uma gripe, eu posso, como farmacêutica, indicar alguma coisa. Só que a homeopatia, o ideal é que você... Fazer a anamnese, fazer a avaliação... E fazer um tratamento. Uma consulta chega a demorar 2 horas, 3 horas, né? E você vai fazer um tratamento para manter um equilíbrio, manter a energia vital. Então, você não pode ficar usando a homeopatia, um medicamento homeopático, só quando você fica doente. Né? Você vai tratar sempre... E tem aquela questão também de você tratar sintoma e você achar aquela energia de fundo da pessoa, que é um outro tipo de tratamento. Né? Exato. E infelizmente, né, quanto menos médicos, menos pessoas se tratando. Dessa forma que seria o ideal. Tanto que o Hahnemann, na época dele, quando ele consultava, quando o paciente adoecia, ele não cobrava a consulta. Como era na China Antiga. Os médicos recebiam para manter a saúde. Isso. Eram planos de saúde, não planos de doença. De doença, exato. E a homeopatia é para manutenção da saúde. Manter a saúde, deixar com que a sua a cultura popular, vital, infelizmente, as pessoas deixam para procurar normalmente um tratamento quando já tem uma doença ou um sintoma instalado. Isso, exato. Porque a gente sabe que a saúde não é só o bem-estar físico. Não é só estar com o exame, hemograma certinho e tal. Isso não quer dizer nada. Muito pelo contrário, né? A base é psicoemocional, energética. É físico, mental, emocional e espiritual. E energético e espiritual. Então, eu posso estar lá com todos os meus exames só que eu não tenho disposição para trabalhar, eu não tenho alegria de viver, eu não tenho nada que me motive. Apático, né? Então, isso eu não estou saudável. Né? Inclusive, por exemplo, eu sou de me auto-observar. Quando eu começo a ficar muito irritada, alguma coisa já não está legal aí, porque não é bom também esse tipo, né, ficar sempre reagindo, sempre, né, a algum tipo de emoção. A sua percepção já está a tal ponto aflorado que você percebe num nível bem mais sutil os desequilíbrios que o seu corpo começa a apresentar. Exato. E você faz seu autotratamento? Com homeopatia? Com homeopatia, sim, mas há 30 e tantos anos eu me trato com um médico homeopata, né? Então, 2 vezes por ano tomo meu medicamento diariamente, né? Ou uma vez por semana. Sempre seguindo a orientação dele para o seu tratamento. Sim. Assim comigo, foi com meus filhos, é ainda, né? E é impressionante como, quando a gente observa, você olha lá atrás, né? As transformações que a homeopatia faz no ser. Entendi, a experiência vivida dentro desse princípio homeopático. Porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas você não tinha medo de deixar sua filha com pneumonia, né? E dando só homeopatia, não deu antibiótico, não deu nada. Eu confio tanto na homeopatia que nunca passou pela minha cabeça ter que dar um antibiótico. Eu sempre tive em mente assim, se eu vou dar um tempo, se ela não melhorar... Os seus filhos têm quantos anos? A Mariana 30 e o Matheus 28. Um filho de 30 e um filho de 28. Quantas vezes eles tomaram antibiótico na vida deles? Enquanto embaixo do meu teto, nunca. Meu filho tem 20 anos, tomou antibiótico uma vez.
Então, você vê que é simplesmente seguir esse tipo de caminho, o resultado é evidente. Parece mentira, né? Mas, e fora que eu observo até em clientes, né, quando começam a tratar com homeopatia, muitos deu para perceber no jeito da pessoa, como ela encarou depois as coisas. A própria mudança. Isso, é muito gratificante, né? E isso porque a gente está falando aqui de coisinhas assim, né? Mas quando a gente tem contato com médicos que tratam coisas muito mais graves, né? O Dr. Matheus Marins, pelo que eu sei, é o único médico que tem abertura para tratar UTIs. Ele pode tratar UTI, ele pode entrar numa UTI e tratar um paciente grave com homeopatia. Ele tem essa permissão. Para você ver a capacidade que ele tem de conhecimento. E é constantemente chamado. Sim. E às vezes... casos que a gente conhece, que eu sei, de amigos meus que estavam assim, desenganados e estão aí, né? E ele, às vezes, muitas vezes que eu soube, que chegou e com doses que você às vezes não pode nem dar via oral, esfrega o medicamento no pulso, ou dá para a pessoa, né, só perto do... Inalar. E a pessoa... Depois nós vamos falar no próximo bloco sobre isso, sobre o que é o tratamento homeopático, a diferença da homeopatia com a alopatia, o que é a tal da informação que é gravada no remédio homeopático e por que a ciência debate tanto com esse princípio curativo. Certo. Então, até o próximo bloco. Toda a experiência conquistada ao longo dos anos, a Reveralto tem compromisso em evoluir sempre e investe em atender às necessidades dos clientes e supri-las com métodos e tecnologia que acompanham a constante evolução do setor automotivo, focada na inovação e em sempre oferecer um serviço de qualidade prestado por profissionais capacitados e constantemente buscando excelência em atendimento, tecnologia e respeito aos clientes. Reveralto, tudo que o seu veículo precisa em um só lugar. Reveralto, Avenida Padre Alarico Zacarias, 1350, Jardim Belvedere, Araras. Telefone 1935435866 e www.reveralto.com.br. Facebook Reveralto, Instagram @Reveralto. Voltando então para o terceiro bloco do programa Saúde e Bem-Estar, da Expressão TV, com a nossa amiga Sônia Rossi Avelar. Sônia, compartilha com nós então agora a questão da homeopatia enquanto ciência, a tal dificuldade que a ciência tem na comprovação, dita comprovação científica da homeopatia, e a experiência clínica, a experiência de vida sua dentro dessa área. Bom, a homeopatia, né, no caso a ciência cobra muito da homeopatia o lance de onde que o medicamento funciona, onde que ele age, que receptor, tal. Sim. E isso a homeopatia não tem como provar onde, que receptor. A gente sabe que ela tem ação, né, tanto que
Muita gente fala, placebo, efeito placebo, né? Porque o médico homeopata trata muito bem o paciente, conversa muito, então aquilo já é um efeito. E não, hoje a gente vê tratamento com plantas, tratamento com animais, agronomia está sendo muito. Eu tenho um amigo que eu falei para você, que é o Carlos Bonato, da Universidade de Maringá. Ele trabalha com homeopatia vegetal. E ele faz trabalho em lavouras com homeopatia vegetal. E o vegetal não tem efeito placebo. E também você faz isso com animais. A mesma coisa acontece com a acupuntura. Então, essa questão do placebo você descarta. E aí, por quê? Porque nós fazemos, né, na preparação homeopática, diluições e dinamizações. Então, o que é isso? Você vai diluindo ou de 1 para 100 ou de 1 para 10, aquela substância que pode ser vegetal, mineral, animal, não necessariamente só vegetal, como muita gente pensa que a homeopatia é só vegetal. É só vegetal. Nós fazemos com abelha, barata e assim por diante, né? Mineral, vegetal e animal. E lembrar que a homeopatia não tem nada a ver com ervas medicinais. Isso, fitoterapia. Mas pensei, fitoterapia, vou fazer homeopatia. Não. Não. E também é diferente de florais. Né? Exatamente. É esse modo de preparo que o Hahnemann, né, acabou... Seria a gravação da informação daquele animal, mineral, vegetal num veículo que é levado depois para a pessoa. Isso. E essa informação é que vai agir. Vai estimular, né, os princípios curativos da pessoa. Isso, como se você fabricasse uma doença artificial no seu corpo, semelhante àqueles sintomas que você apresentou para o médico. Sim. Né? Então, um exemplo, o arsênico. O arsênico é uma substância tóxica que, se tomado, você vai provocar vômitos, diarreia, dores no estômago e tal. Você diluindo e dinamizando, transformando em um medicamento homeopático, ele vai curar exatamente esses sintomas. Sim. Vômito, diarreia e assim por diante. Né? Essa dificuldade dos cientistas entenderem isso é porque, tecnicamente, o arsênico chega a desaparecer enquanto substância daquele veículo, daquela água, daquele líquido, do álcool, por exemplo. Então, mas, teoricamente, esse arsênico ele levaria uma informação que daria uma memória para essa água, as moléculas dessa substância se organizariam como se fosse o arsênico e levaria essa informação para o corpo da pessoa. Seria mais ou menos isso. Exato. E aí a nossa força dinâmica... Reconhece... E aí soma-se as forças, né, do que o medicamento estimulou mais a sua resposta e você consegue debelar os sintomas, a doença, né? E assim, para tudo, né? Porque tem gente que acha que a homeopatia é só para curar coisinhas básicas, ou garganta, não. Eu venho participando de vários workshops de médicos que vêm da Índia, e na Índia a homeopatia é super difundida, o governo lá... Inclusive para a Covid, né? Sim, inclusive para a Covid, que é outro tema que a gente pode depois estar abordando. Lá eles tratam tudo câncer, nós vimos, né? Que eles trazem os filmes, né, que eles gravam, e eles atendem um número enorme de pessoas. Eles atendem, inclusive, gratuitamente, eles têm um sistema lá, assim, chega a 100 mil pessoas, né, em um mês que eles fazem, porque eles têm um grupo grande. Mas crianças com síndromes raras, síndrome de Down, que às vezes não consegue andar, tem dificuldade... Ou seja, tudo. Tudo. Então, aquilo... Porque encaram a doença de uma forma diferente. Isso, totalmente diferente. Na própria Ayurveda, que tem 6 mil anos de idade, já vinha, né? Primeiro, processos mentais, que fazem você ter uma relação diferente com o mundo, que vai causar estagnação de energia, estagnação bioquímica no corpo, e lá na frente você vai ter um sintoma. Então, nessa cascata de eventos, o princípio está lá na informação. Informação que a homeopatia tenta corrigir
no corpo. Que eu acho que é aí que é o sucesso da homeopatia em muitas coisas que a medicina alopática não consegue chegar. Sim. Né? Por quê? Porque a vibração do medicamento ali, ela vai, é profundo, Sim. né? É Sim. DNA. Sim. Então é uma coisa assim que movimenta mesmo. Antigamente, com o projeto Genoma, quando concluiu-se o projeto Genoma, pensaram assim, pronto, agora a gente vai ter resposta para tudo, né? E aí as dúvidas aumentaram mais ainda. E aí depois com a epigenética, que é a influência do meio ambiente, viu-se que o meio ambiente tem uma influência muito grande. E o que é o meio ambiente, se não também, além do físico, da parte mental, emocional e energética? Que é a informação. Né? Que é a informação. Que até minha irmã esses dias estava lembrando da história de São Lucas, né? Que foi um médico, né? Que quem o ensinou ainda falava, a doença acontece primeiro na alma, né? Então, tudo, o que é isso? É energia, né? É a sua força dinâmica, a sua energia vital, que ocorre um desequilíbrio ali por uma emoção. Sim. E que às vezes... Um gatilho, né? Isso. Um gatilho. E que às vezes lá na frente você vai ter novamente aquela emoção e aquela emoção vai de novo passar aquela agulhinha naquele lugar ali, puxar gravando de novo. Sim. E aí, por quê? Por que tantas doenças? E aí você começa a ter uma somatização, né? E aí você vai ter uma classificação daquela doença e às vezes não consegue relacionar aquele sintoma, aquela doença com o princípio que desequilíbrio daquela pessoa, às vezes por um processo psicoemocional. Por isso que na homeopatia, a preocupação dos médicos também, às vezes, não fazer uma supressão, né? Sim. Não suprimir aquele sintoma. Sim, não abafar. Não abafar. Não ir mais fundo, né? Sim. Porque senão você pode, ao invés de curar o paciente, provocar uma doença... Ou uma segunda doença, um segundo problema. Pior. Sim. Né? E que às vezes, normalmente a medicina não consegue nem relacionar uma coisa com a outra. Essa visão integrativa, essa visão holística que fica faltando. Por isso que, olha, se é uma coisa que eu me arrependo na vida até hoje, é de não ter estudado mais a vida de Hahnemann, entendeu? Ou até mais sobre... Porque é tão rico, né? Tão... Hahnemann, Steiner, né? Que veio que conseguiram acessar esse tipo de... Uma sensibilidade, né? Como que são gênios como um Beethoven, como um Bach, que conseguiram captar esse tipo de... Porque é fantástico. Naquela época, né? Que o pessoal fazia tanta coisa... Era tudo... O paciente morria curado, né? Porque eles faziam de tudo, sangrias, né? Umas coisas bem hard. Que às vezes até é usado hoje, mas de uma outra maneira, né? Então, a homeopatia realmente é uma coisa assim que pena. Eu acho uma pena que no Brasil a gente está bem atrasado. Países da Europa, Alemanha, França, Itália, França, isso é muito forte. Né? É muito forte. E outra coisa que é interessante, né, é que essa pressão causada pela ciência, da pesquisa padrão ouro, duplo cego randomizado, as pessoas se esquecem que a medicina baseada em evidência, apenas 10% tem essa comprovação. 90% da medicina ainda trabalha com essa questão da experiência médica com o paciente. Então, mas exigem, né, da homeopatia, da acupuntura, esse padrão que muitas vezes nem tem em toda medicina baseada em evidência. Eu falo que o médico alopata, que às vezes critica tanto a homeopatia, ele deveria experimentar, ele deveria usar. Sim, se abrir, experimentar e ver o resultado. Exato. Sim. Muito bem, então estamos finalizando aqui mais um bloco com a nossa querida Sônia Rossi Avelar.
O Pet Shop É o Bicho é uma das mais completas lojas do setor de pet de Araras e se mantém no firme propósito de oferecer o que há de melhor e mais moderno no seu segmento. O Pet Shop É o Bicho conta com um grande diferencial, a qualidade no atendimento, uma grande variedade de produtos com marcas consagradas no mercado, acessórios, farmácia, veterinária, perfumaria, rações em geral e o que é mais importante, uma equipe comprometida com ótimo atendimento, além de contar com disque entregas. Pet Shop É o Bicho conta com 2 lojas em Araras. Loja 1, Avenida Melvin Jones, 1052 e 1062, Jardim Fátima. Telefone 19 3542 9575 e 3541 6992. E Loja 2, na Avenida César Lacerda de Vergueiro, número 203, Centro. Telefone 19 3541 1242. Sob a direção da farmacêutica e proprietária Sônia Avelar, a Farmácia Nova Era já é tradição em Araras, oferecendo produtos de homeopatia, medicamentos fitoterápicos, produtos para alimentação saudável e muito mais. Com uma equipe capacitada, a Nova Era oferece produtos de alta qualidade, feitos em laboratórios próprios, como cremes, medicamentos em cápsulas e fórmulas homeopáticas. Farmácia Nova Era, cuidando da sua saúde e bem-estar dos seus clientes desde 1987. Rua Tiradentes, número 59, Centro Araras. Telefone 3541-3419 e o WhatsApp 98126-1167. Voltamos então para o último bloco desse programa que está sendo espetacular com a nossa amiga Sônia, do programa Saúde e Bem-Estar da Expressão TV. Sônia, compartilhe com a gente então, né, dentro dessa visão da homeopatia, dentro dessa visão holística, energética, como nós poderíamos estar assim abordando essa questão que aflige tantas pessoas, que é a Covid, né, o contexto disso e o que o isolamento está provocando nas pessoas, a tensão que as pessoas estão, a desesperança que as pessoas estão, como que a homeopatia poderia estar ajudando as pessoas nesse contexto? É muito importante, eu acho, nesse momento, né, e que as pessoas estão sentindo que é aquele lance que estávamos falando, né? Não é só o bem-estar físico, não é só eu estar bem fisicamente, mas com a convivência com as crianças em casa, o que está acontecendo? O pessoal está tendo muito crise de ansiedade, insônia, né? Irritabilidade. Muita notícia negativa também, né? Isso. Então, tudo isso vem mostrar que a homeopatia, florais, tudo que puder ajudar manter um equilíbrio. E que hoje fazem parte das PICs, né, que são as práticas integrativas Isso, essa medicina integrativa pode ajudar muito a manter esse equilíbrio, porque numa família, né, onde várias pessoas estão convivendo agora ali 24 horas, está difícil realmente. E a gente vê a importância, então, para você até ficar com o seu sistema imunológico equilibrado, né, ativo, é muito importante essa parte mental e emocional estar equilibrada, global, né? Então, quando o pessoal vai até a farmácia, às vezes até psicólogos, professores encaminham crianças, né? Porque a criançada está muito estressada. Porque uma vida completamente diferente, né? Então, uma homeopatia, ou um floral, ou até uma fitoterapia, algum chá, alguma coisa para dar uma equilibrada no sistema nervoso, controlar a ansiedade, né? E tudo isso vai gerar, né, um bem-estar físico e aí, consequentemente, mental e emocional. Então, pelo que a Sônia está compartilhando com a gente, a visão é exatamente a contrária de querer matar o vírus, né? Na verdade, tudo que ela está falando é reestruturar a nossa saúde, o terreno, né? O terreno biológico onde o vírus se instala. O nosso dinamismo, né? A nossa força hospedeiro, vital. Né? O hospedeiro, não contra o agressor, mas fortalecendo o hospedeiro. Por quê? Porque aí você vai dar conta, né?
Porque vírus, bactérias sempre existiram. A pessoa com tensão, ela tem queda do sistema imunológico, ela tem acidificação dos tecidos, ela tem dificuldade de circulação, ela tem uma série de condições que favorecem o desenvolvimento viral. Enquanto que a pessoa está equilibrada, está tranquila, está sem aqueles níveis de estresse alto, ela vai ter um terreno biológico muito menos propício para o desenvolvimento do micro-organismo. Exato. É uma visão completamente inversa. Inversa da medicina alopática, né? Sim. Tanto que você fortalecendo, né, esse equilíbrio da energia vital, da força vital, você vai estar pronto para a batalha mesmo, sim, né? Sim. Porque a vida é uma batalha, seja no campo mental, né? Seja no estresse aí do dia a dia, né? Porque não são só vírus e bactérias que promovem doenças, né? Toda vez que a gente pensa em vírus e bactérias, a gente pensa em inimigos. Mas, na verdade, hoje a medicina sabe que os conceitos de microbioma, nós temos em média aí 30 trilhões de células e 300 trilhões, em média, de micro-organismos morando dentro do nosso corpo. Nós temos mais DNA alienígena do que nosso DNA. Então, na verdade, nós temos que ter uma harmonia, né? Um equilíbrio de tudo isso. Né? E não querer matar tudo. Né? Isso. Porque senão vai ser, sim, né? Sempre visando a harmonia. E porque você estando bem, você vai ter condições, sim. Né? De combater. Você pode até entrar em contato, pode ter alguns sintomas, né? Mas não chegar a estados piores, mais graves, mais, né? E em toda a doença. E se a gente começar a analisar, lembrar quando a gente ficou doente, em alguma época da vida, você pode observar, ou você estava passando por um estresse, ou passou por uma relação parte psicoemocional. Com as aulas com os médicos indianos, quantas vezes eles conversando com o paciente, né? Não, mas não tive nada. Aí a mãe fala, não, teve sim, olha, lembra aquele dia que você chegou da escola brava com a professora porque a professora falou, não te elogiou, entendeu? Então, aí eles, o medicamento é o licopódio, vamos dar, e cura o paciente de uma leptospirose, sim, entendeu? Sim. Então. Por que naquela casa, entendeu? Todos tiveram contato com a urina do só aquele teve a leptospirose. Por quê? Porque ele as condições fez exato. a condição propícia para desenvolvimento. A mesma coisa sim. agora na pandemia, sim. né? Sim. Às vezes você tem uma casa com 10 pessoas, um só apresenta sintomas. Né? E é bom. Isso que... Então essa é uma mensagem de esperança, né? Onde você vai fortalecer, como eu sempre falo, né? Fortalecer os pilares da saúde. Tomar sol, se alimentar bem, dormir bem, ter uma vida social interessante, psicoemocional também, ajudada por terapias como a homeopatia, por exemplo. Compartilha conosco então, Sônia, onde é a sua farmácia, os contatos para as pessoas poderem procurar. A farmácia, hoje a gente está na Rua Tiradentes, 59. Quantos anos você está lá? 34 anos. Nós temos várias farmacêuticas, né, que podem atendê-los. As nossas atendentes também, sempre quando em dúvida de alguma coisa, a gente está lá para auxiliar, né? Trabalhamos com alimentação, alguns produtos para ajudar na alimentação. Naturais também. Isso. Manipulação, né? Manipulação homeopática e alopática. E nessa pandemia entregam a domicílio também, né? Sim, sim. E estamos assim, eu falo que esses 34 anos eu acho que eu mais aprendi, sim, entendeu? Porque os nossos clientes sempre... E vivência experimental, né? Você viu os pacientes tendo os resultados. E eles sempre levam... Às vezes a gente fica até, mas essa questão, isso não é para mim. Acho que chega a ponto do cara chegar, se olhar, já sabe até o que é, o que está acontecendo. Né? Mas já fica com aquele olhar. Nossa, eu aprendi muito. Eu falo que eu acho que em 3, 4 anos de balcão, eu aprendi mais do que em 5 anos de faculdade. Eu imagino. Porque os nossos clientes acabam virando amigos, né? Sim.
E eles trazem muita coisa para a gente, ó, estuda aí, vê para mim, entendeu? E aí você é obrigado, você tem que correr atrás, né? Então, plantas, um monte de coisa. Então é muito bom. Muito bem, então, como eu disse no início, né, é muita gratidão, né, que eu sinto, muita alegria que eu sinto por estar participando desse projeto da Expressão TV, o programa Saúde e Bem-Estar, onde nós vamos trazer assuntos sobre saúde, como hoje estamos trazendo a Sônia falando de homeopatia. Então, eu gostaria de convidar a todos a participar desse projeto através das mídias sociais. Vocês vão encontrar no Instagram, @expressãoararas, no YouTube, /Expressão Araras, no Facebook, né, a Expressão Araras também, no Twitter e pelo site, pelo portal, portalexpressão.com.br. Então, assim, nós gostaríamos, hoje, nós estamos começando com chave de ouro, né, que a Sônia é uma amiga de muitos anos, uma amiga de afinidade, uma amiga de princípios também. Eu, particularmente, gosto muito da homeopatia, da acupuntura e todos os tratamentos integrativos, né? Procuro associar isso na minha profissão, que é a odontologia, e estaremos, então, compartilhando com vocês, com as pessoas da cidade, toda essa, e além de não só, né, na área de medicina integrativa, mas na medicina tradicional, alopática também, trazendo para vocês sempre os assuntos relacionados com saúde. Então, Sônia, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Ficamos muito felizes de estar começando esse projeto com você. Não poderia começar de forma melhor. E agradecer a tua boa vontade de estar participando com a gente aqui. Eu é que agradeço e assim, sempre gostoso conversar com o Neto também, porque ele parece um computador, assim, tem informações que eu queria ter, assim, um quinto da sua memória, né, porque aí a gente poderia, eu fico até inibida, porque você sabe muito, né? Não, nós somos tudo no mesmo barco, né? E assim, que nem a Carmen fala, se nós estamos aqui, estamos todos no mesmo barco. Todo mundo aprendendo um com o outro. Gostaríamos então de agradecer a todos os internautas pela participação, a nossa amiga Sônia pela participação também, e até o próximo programa.